Olá, boa noite a todos. Hoje, 12 de maio de 2020, estamos a Semana de Enfermagem da ABEM Paraíba. A Semana de Enfermagem, inicialmente, é uma semana criada pela Associação Brasileira de Enfermagem, e hoje nós vamos ter aqui a presença conosco da doutora Kênia Lima da Silva, que é doutora, enfermeira pela Universidade pela Universidade de Ribeirão Preto. Depois ela vai melhorar essas credenciais dela. Também vamos traçar aqui um panorama geral da enfermagem e das atividades da Semana da Enfermagem iniciada neste modelo aqui, que é o modelo virtual. Lembrando que nós já enviamos aqui a solicitação, para a nossa querida Kênia, e estamos aguardando só ela aceitar a solicitação para a gente começar aqui a nossa atividade. Estamos aguardando ela aceitar a nossa solicitação para que a gente dê início aqui à nossa atividade da 81ª Semana Brasileira de Enfermagem. Já aqui na nossa tela, doutora Kênia, muito aqui já preparada para conversar conosco, nesse novo modelo, antes que estava acostumado a fazer as atividades através de mesas presenciais, de banca, em universidades, em escolas, Hoje nós estamos aqui, devido à pandemia do coronavírus, fazendo via internet. Para quem está nos assistindo, eu sou Edson Gomes, sou um dos coordenadores do Comitê de Técnico de Auxiliares de Enfermagem da ABEM Paraíba, um comitê que foi criado ano passado, e estou aqui também na condição de tesoureiro interino da ABEM, que é uma gestão aqui que a gente está fazendo de forma interina, na qual a doutora Kênia é a nossa presidente. Doutora Kênia, traga boa noite para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no canal, para a gente ver a qualidade do seu som como está, e por aí a gente ir melhorando cada vez mais a nossa live. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que nesse momento nos vê. Inicialmente, agradecer. Chega, Maria. As lives em casa não tem jeito. Boa noite. Agradecer a você por essa oportunidade de estarmos nessa noite, uma noite de alegrias e de tristezas, para nós profissionais de enfermagem. Uma semana atípica, iniciamos uma semana de enfermagem diferenciada. A vivência nas lives, nas redes sociais hoje, infelizmente ou felizmente, tem sido uma necessidade. Nós temos vivido isso dentro da universidade, com a realização de bancas, de reuniões e outras atividades. A rede, hoje, tem sido esse meio para que a gente possa se encontrar, resolver e hoje celebrar, Hoje celebrar mais uma semana de enfermagem, celebrar mais um momento de luta pela categoria, pelos profissionais que estão à frente da assistência e que, nesse momento, vivenciam uma pandemia e que hoje se colocam frente à assistência dos profissionais, dos pacientes com coronavírus. A todos que estão nos ouvindo aqui através do nosso canal no Instagram, o professor Edson Gomes, eu queria dizer que nós estamos conversando aqui com Kênia Lima da Silva,
doutora pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, mestre em Enfermagem Fundamental pela Universidade Federal da Paraíba, professora adjunta da UFPB do Departamento de Enfermagem de Saúde Coletiva, presidente da ABEM Paraíba. Boa noite, né? Seja bem-vinda à 81ª Semana Brasileira de Enfermagem e a Semana Brasileira de Enfermagem da Paraíba, com a palavra doutora Kênia, para fazer aqui as nossas boas-vindas e a apresentação desta semana que se inicia hoje e que vai até o dia 20, com exceção de poucos dias, mas vamos ter aí mais 5 ou 6 lives de professores e profissionais de enfermagem que serão convidados durante a semana para participar da Semana Brasileira de Enfermagem. Doutora Kênia, com a senhora. Mais uma vez, agradeço, Edson, por estar sendo esse instrumento de colaboração, né, com a Semana Brasileira de Enfermagem, para que a Associação Brasileira, né, representada na sua seção Paraíba, possa chegar aos profissionais que estão em casa, aos profissionais que hoje vivenciam essa assistência. Então, é com imensa satisfação que parabenizo a todos os profissionais de enfermagem da Paraíba pelo Ano Internacional de Enfermeiro e o Ano Internacional da Enfermagem. Infelizmente, no momento delicado da história, né, da história do Brasil e que está da história da humanidade, né, desse enfrentamento desse inimigo invisível que hoje se faz presente e tem afetado o mundo inteiro. Assim, me solidarizo com os familiares do enfermeiro Patrick, né, que, por coincidência ou não, foi colega de paróquia, né, frequentava a mesma paróquia que eu, alguns anos atrás, e aí que nos deixa, né, pelos depoimentos dos colegas, que a gente viu nas entrevistas, nas reportagens, nos deixa num dia especial, o Dia Internacional do Enfermeiro, fazendo aquilo que ele mais acreditava, que era o exercício da sua profissão. E aí, nesse momento, me solidarizo também a todos os familiares daqueles que perderam, né, seus entes queridos, que também outros profissionais que já nos deixaram no enfrentamento dessa pandemia. E aí dizer que essa é uma semana de enfermagem atípica, e atípica e inédita, porque o Brasil inteiro, hoje, já tivemos lives, né, com a participação da presidente da ABEM, a professora Valda, hoje pela manhã, junto com a Federação Nacional dos Enfermeiros, junto com o Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo. Agora à noite, todas as sessões também estão nessa condição de live, e a ABEM Nacional, nesse momento também, né, junto com a professora Valda, faz esse momento de abertura da Semana Brasileira de Enfermagem, e que será uma semana vivenciada pela associação, pelas escolas, pelas faculdades, pelos serviços, né, e todos os profissionais criando a estratégia para que, né, as redes sociais sejam esse meio de conseguir aglomerar, né, e aí celebrar esse momento. Já vivenciei muitas semanas, e aí hoje à tarde, quando estava, né, preparando essa fala, comecei a lembrar das outras semanas de enfermagem que participei, e o quanto faz falta, né? Aquele abraço amigo dos colegas nesse momento de confraternizar, aquela mão, né, que aperta e que a gente sente a presença do outro. Isso faz falta nesse momento, né? E principalmente nesse momento de pandemia, que mesmo estando junto dos colegas de trabalho, a gente não pode abraçar. Mas mesmo nessa falta, nesse sentimento da ausência, da presença do outro, a gente reforça, né, a mensagem da necessidade da manutenção do isolamento social, né, para a segurança de todos nós, profissionais, da população inteira, e principalmente daquelas pessoas que nós amamos. Eu acho que quando a gente se coloca numa posição de empatia para com o outro, a gente
tenta se proteger, pensando naqueles que estão ao nosso redor e naqueles que são entes queridos de outras pessoas. E aí, para iniciar, né, minha fala, especificamente no tocante ao tema da semana, queria me reportar. Você é o historiador, né, mas eu queria, né, reportar, e aí vou lembrar um pouco da história que a Semana Brasileira de Enfermagem tem. Né? Foi uma semana criada em 1940. A idealizadora da semana foi a professora Laís Neto, que era diretora da Escola de Enfermagem Ana Nery, à época, mas também era membro da Associação Nacional de Enfermeiros Diplomatas, criada em 1926. Depois passou a ser chamada de Associação Brasileira de Enfermagem. E aí essa semana se inicia hoje, dia 12, e aí como todo mundo tem colocado, é o dia, né, que se celebra o nascimento de Florence, que apesar de ter nascido em Florença, viveu grande parte da sua vida, né, na Inglaterra, e é encerrada no dia 20, com a comemoração do Dia dos Técnicos e dos Auxiliares de Enfermagem, rememorando o falecimento de Ana Nery, né, que aconteceu em 1880. Então, a gente inicia essa semana e encerra ela com dois grandes nomes de destaque para a enfermagem mundial e para a enfermagem brasileira. Mas a Semana de Enfermagem ela passa a ser um patrimônio cultural da ABEM na gestão do presidente Juscelino Kubitschek, quando ele assinou um decreto que oficializa a Semana Brasileira de Enfermagem. Foi o decreto 48.202, que traz, né, a afirmação desse patrimônio para a enfermagem brasileira. E aí, essa semana, a 81ª Semana Brasileira de Enfermagem, que hoje é promovida pela ABEM por exceções, tem como tema, né, a qualidade em enfermagem e a saúde na defesa do SUS. O tema da semana ele é um tema que é definido no Congresso, no Conselho Nacional das ABENs, que geralmente acontece no Congresso Brasileiro de Enfermagem, com esse tema não foi diferente. Ele foi definido lá em Manaus, no Congresso Brasileiro, para que as sessões possam ir, né, se estruturando na realização das atividades, mas aí nós, infelizmente, fomos pegos, né, pelo nosso inimigo invisível. Né? A pandemia minimizou esse processo. E aí, a 81ª Semana Brasileira de Enfermagem, nesse momento, ela se converte em muito mais que uma semana para celebrar. Ela se converte em um movimento de luta pelos profissionais, se converte em um enfrentamento da Covid hoje no Brasil, no reconhecimento desses profissionais e na consideração de que os profissionais de enfermagem hoje, na estrutura que nós vivemos, eles são armas, né? Armas poderosas dentro do Sistema Único de Saúde para combater esse vírus. O ano 2020 ele foi colocado pela Organização Mundial da Saúde como Ano Internacional dos Profissionais de Enfermagem e das Parteiras, né, que são partes desse processo e que estão diretamente nessa assistência. E na Inglaterra, né, são as midwiferys que têm destaque dentro do NHS lá na Grã-Bretanha. E aí, esse ano, ele foi considerado por ser o bicentenário, né, de nascimento de Florence. Então, a precursora da enfermagem moderna faz 200 anos hoje, né, no dia 12 de maio. E aí, o objetivo maior dessa semana, né, desse tema anual, era reconhecer o trabalho que esses profissionais realizam no cuidado às pessoas, defender mais investimentos, que é isso que todos nós carecemos, e foi isso que a pandemia colocou, a necessidade de mais investimentos para melhorar as condições de saúde, de trabalho, de educação e desenvolvimento desses profissionais. Num tempo em que a ciência,
né, precisa dar respostas rápidas, né, precisa que essas respostas sejam rápidas, mas que tenham o cuidado necessário de um processo de investigação. E que, infelizmente, nós vemos autoridades com narrativas de chacota que comprometem e colocam em xeque, né, a importância desse processo de observação e de investigação. Em 1859, quando Florence publica o livro Notas de Enfermagem, ela já colocava essa necessidade de um cuidado que fosse abordado com a capacidade da observação, e aí essa observação, o profissional pudesse fazer uma análise para depois, sim, intervir nesse cuidado. E aí, nesse contexto, a professora Vera Lúcia Vargas coloca que Florence ela é uma pioneira no processo da qualidade da assistência à saúde. E aí, em sendo pioneira nesse processo, ela traz, né, é quem traz essas observações em formas de dados. E aí, o tão famoso diagrama da rosa que nós vemos, e que acabou colocando Florence como a primeira mulher dentro Eita, Jesus! Da unidade de estatística, né, do Reino Unido. E aí, hoje, o que a gente vê, né, dentro da assistência, quando a gente pensa em qualidade, são esses indicadores que ela, já em 1859, dava destaque a eles. Né? Hoje, o número de infecções de corrente sanguínea, o número de flebites, né? O quantitativo de perdas de catéter, que hoje são numerados, são indicadores dessa assistência. Né? São indicadores considerados indicadores quantitativos desse processo assistencial. A professora Vera Bonato coloca que, para além desse quantitativo numérico, é necessário que a gente repense também os avaliadores da qualidade dessa assistência. Quais são os indicadores qualitativos desse processo? E aí ela coloca, né, que a qualidade ela pode ser também compreendida como uma praxe iluminada pela crítica e vice-versa, se entendida e tratada na perspectiva que representa uma importante contribuição para a concretude e a existência do processo assistencial. Então, quando a gente pensa, né, nesses dados, e aí a Organização Mundial de Saúde, também pensando nesse processo de qualidade, em 2004, institui a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com, mais uma vez, indicadores de qualidade que já eram, por vezes, rememorados por Florence. No entanto, o que a gente tem vivenciado na assistência é que esses indicadores, muitas vezes, acabam sendo colocados como responsabilidade do profissional da área de saúde. Esse profissional é que tem por obrigação proporcionar uma assistência de qualidade, eficiente, eficaz e segura. E aí essa pandemia mostra, né, e aí traz aquilo que nós que somos da assistência já vivemos há muito tempo. Se os profissionais de enfermagem são os responsáveis por essa segurança, como estão as condições de trabalho para que eles garantam essa segurança? Como estão esses profissionais lá na ponta se a gente precisa manter ou fazer a avaliação de um catéter periférico? Quantos profissionais eu tenho para prestar assistência ao quantitativo? Como está o dimensionamento da minha equipe? Se eu preciso minimizar os riscos de corrente sanguínea, eu tenho luvas estéreis para que a gente possa manusear esses catéteres? E aí o que a pandemia traz e coloca a público são essas fragilidades que hoje a gente vivencia na assistência. E aí, reportando mais uma vez a Florence, quando a gente pensa nos impactos que as iniciativas dela provocaram a essa assistência, provocaram impactos não só no quantitativo numérico, quando a gente pensa na redução, e o que se fala muito é no quantitativo de redução da mortalidade, que ela diminuiu de 47% para 1,8% dos soldados lá na Guerra das Crimeias. Mas o livro
ele traz o livro Notas sobre Enfermagem, ele traz a necessidade do conforto, né? Ela vai para além da estrutura numérica e já traz essa necessidade do conforto do paciente, e aí esses dados qualitativos que a gente tanto busca hoje. Né? Tem lá na página 39 do livro, né, que eu fiz uma anotação, que ela diz: apesar do pouco que se conhece sobre o modo como somos afetados pela forma, pela cor e pela luz, sabemos com certeza de uma coisa: elas exercem um efeito físico verdadeiro no paciente. Então, 1859, nas publicações, o que hoje na pediatria, e aí particularmente eu trago para o meu mundo assistencial, o quão diferença é uma clínica pediátrica cinza e o quão diferente é para a assistência às crianças uma clínica pediátrica de cores pastéis, mas com imagens, com detalhes que trazem o mundo infantil de volta para a assistência. Então, são questões que hoje, né, depois do estatuto, depois das mudanças que se tem dentro da assistência à criança, se pensou nesse processo, mas Florence já falava da influência dessas cores, dessas luzes dentro da melhoria da qualidade da assistência. E assim, Florence traz inúmeras modificações, e se a gente pudesse pegar o livro inteiro e reportá-lo para aquilo que a gente tem, nós teríamos muita coisa para fazer. E assim, as contribuições delas remontam até os dias atuais. Só que hoje, né, a nossa guerra é contra um ser invisível. Né? Essa guerra que foi provocada por um agente biológico tem desafiado vários países. E aí, nesse momento, a Semana Brasileira de Enfermagem tenta dialogar com os desafios que são postos para a enfermagem. E aí são postos nessa complexa crise sanitária decorrente dessa pandemia, que no dia 11 de março, assim foi definida pela Organização Mundial de Saúde, como uma emergência pública de importância internacional. E aí, em sendo importância pública, uma crise pública de importância internacional, os governantes precisam, né, se fazer presente desse processo, precisam guiar. Mas o que é que nós temos visto é que o cenário dessa pandemia deu visibilidade ao potencial dos profissionais de enfermagem dentro da rede. Deu visibilidade à capacidade que esses profissionais têm ao longo da história. Quem busca, né, a história sanitária do Brasil, quem busca a história sanitária do mundo, os profissionais têm extrema importância dentro desse processo, os profissionais de enfermagem. No entanto, ficam invisíveis, né, e são pouco reconhecidos. Nesse momento, né, de pandemia, né, infelizmente, as fortalezas da nossa profissão são, né, cada profissional que está ali foi colocado no fronte de batalha. E aí, esse fronte, em alguns momentos, nós temos ganhos, mas em outros nós temos perdas. E essas perdas, né, em algumas publicações referente à pandemia na Itália, eu procurei algumas datas específicas. No dia 2 de abril, né, de 2020, a Itália já tinha mais de 10 mil profissionais de saúde infectados. No dia 3, a Espanha publicou que já existiam mais de 12 mil profissionais infectados e 50 profissionais mortos. Na medida em que os profissionais de enfermagem são esse fronte, e aí, estando nesse fronte, eles se colocam, infelizmente, como vítimas vulneráveis, né, para adoecimento desse contágio. Infelizmente, por mais proteção que se tenha, por mais cuidado, mas uma jornada extenuante, ela desgasta o profissional. E aí, muitas vezes, né, a gente tem o cuidado adequado, mas o cansaço, às vezes, se faz tão extenuante que por um segundo de descuido, que a mão, na hora da retirada da máscara, acaba contaminando.
E aí, no Brasil, no dia 17 de abril, e aí há menos de 30 dias, nós tínhamos 30 profissionais mortos. E hoje, infelizmente, dia da enfermagem, buscando nos sites, no site do Conselho, onde estão pesquisados, e as reportagens hoje deram destaque a isso. Nós já temos mais de 13 mil profissionais afastados e mais de 100 profissionais mortos dentro desse processo. E o que a mídia hoje expõe, né, são os profissionais que sempre estiveram na luta pela saúde e pelo cuidado à vida das pessoas. Hoje, o diferencial é que tem nome e está identificado como pacientes infectados com Covid. Mas essa é uma prática diária das equipes de enfermagem pelo Brasil inteiro. E o desafio agora é encontrar respostas para que a gente consiga minimizar esse quadro. E esse processo, ele foi comprometido ainda mais quando a gente pensa, né, na PEC dos gastos públicos. E aí a emenda constitucional 95, que minimiza, que limita, aliás, os gastos, e esses gastos com a saúde foram, né, ao longo dos anos, sucateando o sistema. Eu, particularmente, que hoje estou no sistema público, né, sou enfermeira também, além de professora da universidade, eu sou enfermeira também do hospital universitário. Apesar, né, de hoje o hospital universitário ser administrado por uma empresa pública, mas a gente sabe o quão é necessário o ajuste dentro da assistência, a redução de leitos, para que a gente consiga manter a qualidade dentro desse processo. E aí, o que a pandemia, né, trouxe para a gente é algo crônico que a gente vivencia, que é a falta de condições de trabalho, é a precarização do trabalho. Se a gente pensa hoje, né, dentro dessa pandemia, quantas seleções foram realizadas e quantos contratos e com salários irrisórios, né, foram publicados e quantas vezes nós não acompanhamos isso, né? Quantos contratos foram assinados sem garantias trabalhistas nenhuma, né, para manter. E aí, o que a gente luta, né, dentro desse processo é por essa modificação, por uma sociedade que consiga perceber esse profissional como um profissional necessário, indispensável dentro dessa rede de atenção à saúde. E aí ele traz, né, traz mais, quando a gente pensa, né, profissionais que hoje se colocaram, né, são profissionais, alguns concursados, outros não, que estavam sem emprego, que se colocam nesse fronte, mas que muitas vezes se deparam com insumos insuficientes, insumos básicos, luvas, máscaras insuficientes para esse processo, né, com jornadas de trabalho extenuantes. Quantos profissionais nós conhecemos que têm um emprego? A grande maioria dos profissionais hoje que estão na rede possuem 2 vínculos empregatícios, né? Outros até 3 vínculos empregatícios para conseguirem ter um mínimo, né, necessário para viver. E aí tudo isso, né, associado ainda à falta dos testes, né, os famosos testes, que chegam, que não chegam, que a gente tem vivenciado esse processo para que a gente possa fazer as testagens desses profissionais que estão na rede. Hoje, no hospital universitário, particularmente na clínica pediátrica, alguns profissionais foram testados porque apresentaram sintomas, mas outros acabaram eles mesmos patrocinando, né, suas sorologias para terem noção de se haviam sido infectados há pouco tempo ou se não, para se afastarem, né, da assistência. E aí, quando a gente pensa na importância desses profissionais, o próprio Conselho Internacional de Enfermeiros publicaram, né, agora em abril, que pelo menos 90 mil profissionais foram infectados, né, e mais de 260 enfermeiros já perderam a vida, né, no mundo dessa pandemia.
E aí, além de todos esses desafios, né, nós nos deparamos com uma falta de empatia e ausência, né, de altruísmo. Infelizmente, o representante da nação, né, se coloca como alguém para além desse processo e muitas vezes dá pouca importância às perdas que nós estamos tendo ainda pelo Brasil. Não nos admire que a Lancet é uma das revistas mais importantes de publicação científica do mundo, né? Colocou, semana passada, uma página inteira com a famosa frase "e daí?". E daí, né? Se morrer em 10, 12 mil, 15 mil, né? O que é que se pode fazer se não é coveiro? E daí? Assim, o que a gente acaba vendo, né, e se ampliando, é a desproteção psicológica desses profissionais que estão na rede. Hoje, eu consigo ir pro plantão com mais tranquilidade. Mas, no começo, o dia amanhecia, a taquicardia chegava. Né? E eu sei que foram muitos e são muitos profissionais que hoje estão na rede vivenciando isso. Né? Quantos profissionais não estão sofrendo, né, hoje com a perda dos pacientes, mas ainda mais com os colegas? Né? Para nós da área de saúde, temos plantões de 6 horas, de 12 horas, né? Muitas vezes passamos muito mais tempo com um colega do que com a nossa família. Né? De repente, o colega se vai. E se vai de uma forma que é impossível se fazer, né, se dar algum adeus. Porque, sendo em decorrência da contaminação, a velocidade como precisa fazer o sepultamento impede, né, essa possibilidade do adeus. E aí a JAMA, que é o jornal da Associação Médica Americana, publicou, agora, no final de abril, um artigo sobre a condição psicológica dos profissionais de saúde que estiveram em Wuhan, em parte da China, né, no processo da pandemia. E mais de 50% desses profissionais, foram 1.200 profissionais que responderam o questionário, mais de 50% desses profissionais tinham sintomas de depressão e mais de 70% tinham sofrimento psicológico, né? Psíquico, psiquiátrico. E aí nós, como estamos cuidando? Hoje a Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação em enfermagem, tem utilizado a rede social como uma estratégia. A professora Djaí, que é pesquisadora e trabalha com rodas terapêuticas, tem feito uma vez por semana, disponibiliza um link para que as pessoas entrem. E na reunião dessa segunda-feira, ela colocou que alguns profissionais que entraram não conseguiram ligar a câmera. E outra professora teve que dar apoio por fora, ligando para a pessoa, para tentar conversar com esse profissional que estava lá. O Hospital Universitário hoje tem disponibilizado um link de acesso, a prefeitura tem disponibilizado estratégia, mas será que todos os profissionais estão dispostos a falar daquilo que sentem? E aí o que a gente espera, né, é que essa pandemia, né, a experiência que essa pandemia tem trazido, ela dê à enfermagem a relevância social merecida, historicamente merecida. Que os profissionais consigam compreender a força que eles têm dentro da saúde, né? Não só de cuidar das pessoas, mas de contribuir com o desenvolvimento tecnológico, científico, com o desenvolvimento de disciplinas, o desenvolvimento do processo de trabalho das equipes, né? E que possam, né, criar estratégias de destaque à valorização econômica desses profissionais. Que os profissionais possam compreender a importância que ele tem no cenário da saúde, mas também que a gente comece a pensar nas nossas representações políticas. Hoje, pela manhã, o senador Paim estava numa banca, né, numa mesa, novamente numa live pelo YouTube, com a professora Valda e a Federação Nacional dos Enfermeiros, e colocava, né, a necessidade das nossas representações no executivo, né, seja no executivo a nível estadual, a nível municipal, a nível federal,
mas hoje é o dia que se comemora, e aí fala, né, abre aspas, é o dia que se celebra o Dia Internacional do Enfermeiro, e quantos projetos estão hoje na pauta do Congresso, fecha aspas. Quantos profissionais hoje têm iniciativa, muitas vezes nossa, enquanto população, temos colocado. Quantos projetos estão lá há mais de 30 anos, como das 30 horas, e que ainda permanecem em processo de discussão e nunca entraram exatamente em pauta. Então, é isso que nós profissionais precisamos despertar nesse momento, né? E assim a gente precisa compreender que o distanciamento social ampliado, que o Sistema Único de Saúde e os profissionais são as grandes armas que a gente tem hoje para enfrentar essa pandemia. No ano da enfermagem, né, e aí que a gente celebra esse bicentenário de Florence, além dos profissionais precisarem transpor os desafios socioepidemiológicos, eles precisam, né, superar desafios estruturais e políticos que hoje se colocam, né, e reconhecer a importância das nossas entidades, compreender a importância do profissional e o quão importante é a representação nossa dentro das estruturas do Executivo. E aí, o ano passado, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né, que foi criado desde 1976, ele lançou um manifesto intitulado Mais SUS para os Brasileiros. E aí, no fechamento desse manifesto, que já foi em decorrência da emenda constitucional, eles colocavam, né, que não há paz e desenvolvimento se a vida for tratada com valor menor e a saúde como mercadoria, apenas para quem pode pagar. Não há justiça social onde a atenção à saúde depende da capacidade e do esforço individual. Não há futuro para uma sociedade sem bens coletivos, solidários e perenes. E aí eu finalizo a minha fala, não contei meu tempo, estou, né, sem noção de tempo exatamente, mas finalizo a minha fala conclamando, né, a toda a categoria, a toda a população, né, que reforcem a luta, né, no combate ao coronavírus, no combate, né, a esse mal biológico que se instalou pelo mundo inteiro, mas combatam também os males sociais, no intuito que a gente garanta, né, valorização dos profissionais que estão na rede, dos profissionais de enfermagem que hoje se fazem presente em cada canto desse país, em cada ponto do Sistema Único de Saúde. Que a gente possa, de fato, dar importância ao SUS enquanto patrimônio do povo brasileiro. E aí, parabenizo mais uma vez a todos os profissionais de enfermagem que seguem, né, nessa luta pela qualidade da assistência, que seguem nessa luta em defesa do SUS. Bom, o que dizer depois dessa magnânima fala? Se estivéssemos falando do papado, nós usaríamos aquela velha expressão em latim que designaria da cidade para o mundo. E eu acho que sua fala foi mais ou menos isso. Em poucos minutos, nós visitamos Itália, Espanha, nós passeamos pelos Estados Unidos, vivenciamos a dramática situação em que os profissionais de enfermagem vivem no Brasil. Nós, todos nós, os que assistimos, os que deixaram de assistir e os que virão a assistir, porque esta live ela vai continuar no ar ainda por 24 horas. Aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir, terão a oportunidade de assistir. Só temos a agradecer a oportunidade de ter estado com você, doutora Kênia. E a forma como a senhora expressou o seu pensamento, a forma como colocou uma grandiosidade de conhecimento travestido na simplicidade do expressar. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pela sua participação. A enfermagem paraibana, a enfermagem brasileira agradece, né? Agradece.
esse esforço que foi feito. Não é fácil, 20 horas, a gente tirar dentro das nossas casas, né, devido à pandemia, fazer transmissão via, a gente tem problema de internet, tem problema de equipamento, tem problema de iluminação, e nós estamos enfrentando todos esses problemas e sendo pioneiros na transmissão da primeira semana de enfermagem da ABEM de Paraíba online. Viva os enfermeiros e enfermeiras do nosso Brasil, parabéns pelo 12 de maio, e é um dia de muita luta, como foi um dia de muita luta hoje. Inclusive, nós já publicamos um documento lá no nosso blog, no blog do professor Edson Gomes. Muito obrigado a todos que nos assistiram, e amanhã, às 20 horas, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma apresentação da Semana de Enfermagem, da 81ª Semana de Enfermagem da ABEM Paraíba. Muito obrigado, doutora Kenia. Obrigada e uma boa noite. E que tenhamos uma semana de luta, né, e de resistência dentro da nossa profissão. Então, foi um prazer e boa noite. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.